Olá a todos, nós estamos de volta na nossa disciplina de manutenção e configuração de computador, ou seja, configuração e manutenção de computador, tá certo? E agora nós vamos entender as partes do computador, né? Meu computador ele é dividido em parte física, que é o hardware, e a parte lógica, que é o software, tá certo? E a parte física, o hardware, né, do computador, digamos que é aquilo que podemos tocar, né? O monitor, o teclado, o mouse, né? Tudo que eu posso tocar é a parte física do computador, é meu hardware, né? O termo hardware não se refere apenas aos computadores pessoais, mas também aos equipamentos embarcados em produtos que necessitam de processamentos computacionais, como os dispositivos encontrados em equipamentos hospitalares, automotivos, aparelhos celulares, né? Em, em Portugal, né? Portáveis, entre outros. Aí eu tenho o software, né, que é a parte lógica do computador. Diferentemente do hardware, não podemos tocar, é algo abstrato. São os programas, por exemplo, Windows, Word, Excel, Corel, Intel, Internet Explorer e software. Segundo a Wikipédia, software é uma sequência de instruções a serem seguidas e executadas na manipulação, direcionamento ou modificação de um dado informado ou acontecimento. Gente, olha, o computador ele se divide em duas partes. Eu tenho a minha parte física, que é o hardware, né? Que é tudo aquilo, o gabinete, a tela do computador, tudo é a parte física. E eu tenho a minha parte lógica, que é o sistema operacional, que é o Word, o Excel, né? Que é o Chrome, é o Firefox. Então, assim, não existe o software é melhor que o hardware é melhor que o software. Eles trabalham juntos, né? Nenhum não funciona sem o outro propriamente dito, né? O software é que ele vai executar informações para que venha ser interpretado pelo meu computador, né? O software ele trabalha, o sistema operacional ele vai fazer a tradução de linguagem entre você e o computador. Então aqui, ó, eu tenho o meu primeiro, o famoso a placa-mãe do computador. A placa-mãe do computador, como o próprio diz, ela é a placa-mãe. É nela que será acoplado todos os periféricos do computador, né? A placa-mãe é uma placa de circuito impresso formada por um aglomerado de camadas, né? De baquelita ou resina, entre as quais se intercala diversos circuitos elétricos que compõem as linhas de conexões, né? Com que intercomunicam todos os seus elementos. Em geral, todas essas linhas se interagem fisicamente os barramentos de dados. Então, eu tenho a minha placa-mãe de computador, que vocês conseguem ver nessa imagem em preto e branco, tá bom? E nela, vai ser acoplado todo. Eu tenho um espaço do slot de memória, eu tenho a minha BIOS lá do computador, que é o chipzinho, eu tenho um processador, tá bom? Eu tenho o local onde eu posso acoplar uma placa de rede, uma placa de vídeo, eu tenho um conector da minha fonte. A placa-mãe é a mãe, né? Ela que vai receber tudo, todos os equipamentos vão ser conectados nela, tá bom? Assim como todo o circuito e componente necessário para o funcionamento do PC estão contidos na placa-mãe. Os principais componentes da placa-mãe nós temos o slot, né, a GPU, a bateria. O computador ele tem uma bateria? Tem sim, ele tem uma bateria, né? Quando você desliga o seu computador, vamos dizer, o desktop de mesa. Se você passar um mês sem ligar ele, quando você ligar, a hora e a data vai estar certa. Por quê? Porque ele tem uma bateria dentro dele, né? Para guardar, para não perder algumas informações. Eu tenho a BIOS do computador, né? Que a gente vai aprender mais sobre a BIOS na aula presencial. Tem os conectores, as portas, socket para memória, a ponte, o slot, né? Eu tenho vários conectores. Então assim, gente, olha, a minha placa-mãe eu tenho vários conectores, né? Eu tenho várias portas, várias seriais. As placas-mães elas estão mudando, né? Porque, por exemplo, tanto o mouse como o teclado agora, eles não têm mais aquela porta própria deles, né? Eles tudinho agora trabalham na porta de USB. A placa-mãe tem um papel importante nos seguintes aspectos do computador. Repare a quantidade, né? Então, assim, a placa-mãe, a organização, o controle, comunicação e o suporte, suporte ao processador e suporte ao periférico. A minha organização. De uma maneira ou de outra,
tudo é eventualmente conectado à placa-mãe, né? Então, ela é organizada, porque de uma maneira ou de outra, tudo está conectado nela. Eu tenho o controle. A placa-mãe contém o chip, né, 7, e o programa BIOS, né, que entre eles controla os principais fluxos de dados do computador. Quase toda a comunicação entre os periféricos e outros, ou até mesmo com o usuário, passa pela placa-mãe. Então, praticamente tudo, toda informação, ela vai passar pela placa-mãe. O suporte, né? A placa-mãe dita quais processadores os usuários podem escolher e colocar no PC. Então, assim, existem várias marcas de processador, de placa-mãe, né? E a placa-mãe, em cima da placa-mãe é que eu vou saber escolher o processador correto para utilizar na minha placa-mãe. Aí o suporte a periférico na placa-mãe determina em grande quantidade qual tipo de periférico o usuário pode utilizar no seu PC. Por exemplo, gente, ó, tem placa-mãe que ela tem espaço para você colocar uma placa de vídeo, uma placa de game, né, uma placa de você poder jogar, uma placa de rede e outras placas. Tem placa-mãe que ela é menor, que as entradas delas são bem reduzidas. Aí eu tenho a minha performance, né, a capacidade de upgrade, né? A performance, a placa-mãe é o principal fator que determina a performance do sistema por duas razões principais, né? Primeiramente, a placa-mãe determina que tipo de processador, memória, barramento de sistema e velocidade que a interface de disco rígido podem ter, e estes componentes ditam diretamente a performance do sistema, né? Capacidade de upgrade, né? A capacidade da placa-mãe dita até o ponto e o usuário é capaz de utilizar sua máquina. Por exemplo, existem muitas placas-mães que aceitam somente Pentium como velocidade, né? De até 1, enquanto outros até 200. Então, assim, gente, a placa-mãe é marca, né? Tem marcas e tem os níveis, né? Da mesma maneira que você vai comprar, tem a Honda trabalha desde a Pop 100, aí vai Fan, vai Bros e vai Bis, tem todos os modelos, né? E o que muda é o valor e o desempenho, assim a mesma maneira que funciona com placa-mãe, né? Aí a minha placa-mãe é uma placa-mãe a onboard, né? Quando possui integrado pelo menos um dos seguintes dispositivos de expansão: placa de vídeo, placa de som e placa-mãe, né? Essa entradinha é bem conhecida, né? Então, assim, a maioria das placas-mãe de computadores, elas trabalham no onboard, né? Porque elas já têm essa entrada de placa de vídeo. Já tem outras que é offboard, né? O que é? É uma placa-mãe offboard quando as placas de som, vídeo e rede são ligadas à placa-mãe através de slot de expansão. Então, eu tenho que comprar o slot para poder colocar, né? A vantagem é que não utiliza o processador, sendo praticamente todo o processamento realizado pelo chipset, né? A desvantagem é o alto custo de dispositivos, né? Então, assim, quando eu compro meu computador, ele automaticamente ele não tem uma placa de vídeo, mas ele tem um vídeo, não é bom. Ele não tem, ele pega internet, mas eu posso colocar uma placa. Então, assim, quando eu compro um computador que eu posso colocar outras placas, né, adaptar, né, aquela que é a placa do meu computador, é offboard, eu vou melhorar o desempenho do meu computador. Só que em compensação também o custo, né, logicamente é mais caro. A bateria. Em cada placa-mãe existe uma bateria. Sua atividade é manter o funcionamento do relógio permanentemente. E também os dados de configuração, hardware e software que existem. Então, assim, eu tenho uma bateria que, como eu disse anteriormente, a bateria ela vai armazenar, não deixar que a hora e a data se perca, tá bom? Os sockets para o processador. Local onde o processador é instalado. O tipo de socket varia de acordo com o processador e classificamos a placa-mãe conforme o tipo de socket que ela utiliza, né? Eu tenho um socket para a memória RAM, né? O local onde é instalada a memória RAM do computador. E, gente, olha, a maioria das placas-mãe, tipo, eu compro um computador com 2 GB de memória RAM, lá no slot, né, no socket dele, mas vai ter mais um espaço para poder, se eu quiser colocar mais 2 GB de memória RAM, para poder duplicar a memória RAM do meu computador, ou até mesmo colocar um de 4, né? O slot de expansão, né? Através deles podemos instalar placas adicionais, como vídeo, som, rede. E a modem a gente não trabalha nisso, né? Porque nós chegamos na internet banda larga, internet de fibra. Então, tem uma plaquinha fax modem, né? Que era da internet pela linha telefônica, mas que não se utiliza mais. Aí a fonte de alimentação. Gente, olha, a fonte de alimentação é um componente muito importante do computador, né? Porque é ele que vai trazer a energia para o meu gabinete, tá certo? O computador, assim como a grande maioria dos circuitos eletrônicos, precisa
ser alimentado com energia de forma de corrente contínua em nível de tensão, né, de 3 a 12 volts. As tomadas de eletricidade fornecem energia de forma de corrente alternada, de 127 a 220. Então, assim, gente, olha, é, nosso exemplo, nossa energia é 220. Por mais que você conecte seu computador na tomada 220, mas seu computador ele não trabalha 220, ele trabalha de 3 volts até 12 volts, dependendo do componente da placa-mãe. Então, dependendo do componente que a placa-mãe recebe. Então, assim, a minha fonte de alimentação, como na imagem, tem vários fios aqui, porque um vai alimentar a placa, o outro vai alimentar o cooler, né? O outro vai lá para o drive do HD. Então, cada um ele recebe uma voltagem diferente. Então, a fonte é importante, não é só pegar o computador. A fonte ela não pode jogar a mesma voltagem, uma voltagem só para o computador, que senão vai dar problema. Então, eu tenho minhas memórias, né? Eu tenho 3 tipos de memória: a RAM, a ROM e a cache. A memória é o local onde os dados do programa são armazenados de forma temporária ou permanente, né? Permanente se fala a memória HD, né? Disco rígido, que é armazenamento permanente. Mas a memória RAM é uma memória volátil, né? Toda vez que eu desligo meu computador, todos os dados são apagados. Ela é usada para abrir os programas, executar minhas aplicações, tá? Memória é o local onde os dados e programas são armazenados de forma temporária ou permanente. A memória principal é formada por chips localizados em vários pontos da placa-mãe. A memória secundária localiza em diversas mídias de armazenamento, tais como HD, CD, disquete, ou vamos dizer pendrive. Vamos tratar apenas da memória principal, ou seja, da memória formada por chip. A memória principal pode ser volátil ou não volátil, né, ou permanente. Eu tenho o meu processador, que é o coração do computador e o cérebro também ao mesmo tempo, né? Um computador é composto de passos, né, instruções que são executadas pelo processador. Assim, o processador sabe como processar os dados que estão na memória do computador. O processador é uma das principais peças do computador, pois ele é responsável por executar todas as instruções, como o editor de texto, planilha e o sistema operacional, que seu computador utiliza. Por isso, é importante escolher um bom processador na hora de comprar o computador, pois ele determina a velocidade de execução do programa. Para isso, é necessário que você verifique qual socket que está na sua placa-mãe. Então, gente, olha, eu quero um computador bom, eu tenho que escolher um computador com processador bom, né? E se eu for montar um computador, que muitas pessoas montam computador, eu não posso simplesmente comprar um processador bom se esse processador ele não servir para a minha placa-mãe, né? Se a minha placa-mãe não receber aquele processador meu. E a gente termina a nossa aula por aqui. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato com a gente. Não fiquem com dúvida e bom estudo a todos.